Numa noite gelada de inverno, o silêncio da vasta floresta do Alasca era interrompido apenas pelo assobio constante do vento que varria a neve acumulada sobre as árvores e fazia com que o frio parecesse cortar a pele como lâminas invisíveis. Warren, um homem solitário de meia-idade, acostumado à solidão e às duras condições do extremo norte, ajeitava mais um tronco no fogo de sua lareira. A chama dançava em tons alaranjados, refletindo nas paredes de madeira de sua cabana isolada. Para ele, aquela era apenas mais uma noite comum em meio ao inverno rigoroso que parecia nunca ter fim. No entanto, o que estava prestes a acontecer transformaria aquela rotina aparentemente tranquila em uma história que desafiaria não apenas sua coragem, mas também suas crenças mais profundas sobre a natureza e sobre os laços invisíveis que podem surgir entre seres de mundos completamente diferentes. Warren vivia há muitos anos naquela região remota, cercado por montanhas nevadas, rios congelados e uma floresta onde apenas os mais fortes sobreviviam. Sua vida era simples: caçar, coletar lenha, manter a pequena estufa improvisada que lhe fornecia alguns vegetais e sobreviver aos longos meses de escuridão e frio. Para muitos, seria impensável viver em tal isolamento. Para ele, era uma escolha. A solidão era tanto um refúgio quanto um fardo. Mas naquela noite específica, algo estranho aconteceu. Enquanto se preparava para se acomodar em sua poltrona de couro gasto, com uma xícara de chá quente entre as mãos, Warren ouviu um som incomum vindo da porta da cabana. Um arranhar suave, seguido de um uivo baixo, quase como um lamento. Seus olhos se arregalaram. Naquelas paragens, era comum ouvir lobos uivando à distância, comunicando-se entre si ou demarcando o território. Mas nunca, em todos os anos que havia vivido ali, tinha presenciado um lobo tão próximo, muito menos arranhando sua porta como se pedisse para entrar. Com cautela, aproximou-se da janela coberta de gelo. Limpou um pequeno espaço com a mão, permitindo que seus olhos se ajustassem à escuridão do lado de fora. O que viu fez seu coração disparar. 2 lobos magros, de pelo emaranhado e cobertos de neve, estavam parados em sua varanda. Suas respirações eram visíveis no ar congelado, e seus olhos, em vez de brilharem com agressividade, refletiam um misto de desespero e súplica. Um deles mancava levemente, arrastando a pata traseira, enquanto o outro permanecia ao seu lado como uma sentinela protetora. A mente de Warren entrou em conflito. Tudo o que sabia sobre lobos gritava para não abrir a porta. Eles eram predadores selvagens, instintivos, capazes de despedaçar um cervo em segundos. Confiar neles seria loucura. Mas havia algo naquelas criaturas que parecia diferente. Não havia rosnados, não havia dentes à mostra, apenas um pedido silencioso por ajuda. O arranhar na porta voltou, desta vez mais insistente, e junto a ele, um uivo fraco, quase como se um dos animais chorasse. Warren sentiu um aperto no peito. Aquela não era a atitude de caçadores, mas de sobreviventes à beira da morte. Por alguns minutos que pareceram eternos, ele ficou imóvel, a mão apoiada na maçaneta, lutando contra a própria razão. Se eu abrir, posso não sobreviver a esta noite, pensava. Mas se não abrir, talvez eles não sobrevivam. Do lado de fora, a tempestade de neve se intensificava. O vento soprava tão forte que parecia querer derrubar a pequena cabana. Aquele abrigo improvisado era a única barreira contra o frio cortante. E, estranhamente, os lobos haviam escolhido justamente a porta de Warren para buscar refúgio. Com o coração acelerado, ele finalmente tomou a decisão. Respirou fundo, abriu a porta apenas uma fresta e iluminou o lado de fora com a lanterna que carregava sempre consigo. O feixe de luz revelou ainda mais claramente o estado lastimável dos lobos. Suas costelas eram visíveis sob a pelagem rala. Os olhos estavam fundos e suas patas tremiam de fraqueza. Um dos animais deu um passo trêmulo em direção à porta. Warren instintivamente recuou, mas percebeu algo inesperado. O olhar do lobo não carregava ódio ou ameaça, mas um pedido mudo, quase humano, de socorro. Naquele instante, o medo deu lugar à compaixão. Contra todo o instinto de autopreservação, Warren abriu a porta um pouco mais e permitiu que os lobos cruzassem a soleira. A entrada deles foi cautelosa, como se soubessem que estavam invadindo um território que não era o deles. Assim que sentiram o calor da lareira,
Seus corpos estremeceram, como se finalmente relaxassem depois de horas, talvez dias, enfrentando o frio cruel. Warren fechou a porta atrás deles, selando o trio contra o mundo lá fora. A tempestade rugia do lado de fora, mas ali dentro o silêncio tomou conta. O homem e os lobos se entreolhavam, cada um tentando decifrar o que viria a seguir. Era o início de uma convivência improvável que mudaria não apenas aquela noite, mas a vida de todos para sempre. Dentro da cabana, o fogo crepitava alto, espalhando calor pelo pequeno espaço de madeira. Warren permaneceu em pé por alguns segundos, os olhos fixos nos dois lobos que agora dividiam seu refúgio. O silêncio era quebrado apenas pelo estalar da lenha na lareira e pelas respirações pesadas dos animais, ainda ofegantes pela exaustão. Os lobos não avançaram, não rosnaram, permaneceram imóveis, observando cada movimento do homem com olhares intensos, porém cansados. Warren engoliu em seco. Sua mente, treinada pela experiência de anos vivendo em meio selvagem, lhe dizia para manter distância, mas seu coração, tomado pela cena, insistia em não enxergar predadores, e sim sobreviventes à beira do colapso. Com passos lentos, ele se aproximou do fogão improvisado, tirou um pano de cima da mesa e começou a remexer em sua pequena despensa. Encontrou pedaços de carne seca e algumas tiras de peixe defumado, provisões que deveriam durar semanas. Por um instante, hesitou. Dividir comida no Alasca, principalmente no meio do inverno, era abrir mão da própria segurança, mas ao olhar novamente para os lobos, magros, trêmulos e com o olhar suplicante, tomou sua decisão. Tudo bem, vamos ver se consigo ajudar vocês, murmurou em voz baixa, como se conversasse com velhos amigos. Ele colocou a carne no chão, a uma boa distância de si. O primeiro lobo, o maior, de pelo mais escuro e uma cicatriz longa que cruzava o focinho, avançou devagar. Suas patas arrastavam marcas na madeira, revelando o quão debilitado estava. Chegou até a comida, cheirou com cautela e, em seguida, devorou o pedaço com uma rapidez quase desesperada. O segundo, mais magro e com uma pata traseira claramente ferida, demorou alguns instantes para se aproximar. Tremia visivelmente, mas acabou se rendendo ao cheiro e abocanhou o alimento. Warren observava em silêncio, fascinado. Havia algo de profundamente humano naquela cena. Dois irmãos famintos, lutando para sobreviver, aceitando a ajuda de um estranho. Quando terminaram de comer, os lobos não demonstraram agressividade. Pelo contrário, deitaram-se próximos à lareira, como se buscassem aquecer cada osso do corpo. O fogo refletia em seus olhos dourados, criando um contraste mágico entre a selvageria e a vulnerabilidade. Warren suspirou fundo, sentando-se na cadeira de balanço. Passou as mãos pelo rosto, tentando compreender a situação absurda em que se encontrava. Sabia que estava arriscando a vida. Qualquer mudança brusca de humor dos animais poderia transformá-lo em presa. Mas havia algo naquela noite, algo quase místico, que dizia para confiar. As horas passaram lentamente. Lá fora, a tempestade castigava a cabana, e os uivos distantes de outros lobos ecoavam pela floresta. Os dois visitantes, exaustos, dormiam enroscados perto do fogo, respirando pesadamente. O lobo maior mantinha-se alerta de vez em quando, erguendo a cabeça a cada estalo ou sopro mais forte de vento, mas logo voltava a descansar. No meio da madrugada, Warren acordou com um som baixo, semelhante a um choro. Olhou ao redor e percebeu que vinha do lobo menor, o ferido. Ele gemia baixinho, a pata enfaixada de improviso com o próprio pelo congelado e lama. O instinto de Warren o fez levantar. Pegou sua caixa de primeiros socorros, algo rudimentar que sempre mantinha por perto, e se aproximou devagar. Calma, garoto. Eu só quero ajudar, disse com a voz suave. O lobo maior levantou-se imediatamente, mostrando os dentes em um rosnado baixo. Warren congelou no lugar. A tensão no ar era palpável. O homem ergueu as mãos, mostrando que não representava ameaça. Depois, num gesto quase irracional, aproximou-se lentamente da pata machucada. Para sua surpresa, o lobo ferido não reagiu com violência. Apenas estremeceu quando Warren tocou a pata. O homem notou um corte profundo, provavelmente de uma armadilha ou de gelo afiado, já inflamado pela falta de cuidado. Limpou com água morna,
Aplicou um pouco de pomada antibiótica e enrolou cuidadosamente uma faixa limpa. O lobo maior, ainda desconfiado, acompanhava cada movimento, os olhos fixos em Warren como se estivesse avaliando cada gesto, mas não atacou. Era como se em algum nível entendesse que o humano estava salvando a vida de seu companheiro. Quando terminou, Warren recuou devagar. O lobo ferido lambeu a nova bandagem e deitou-se, parecendo aliviado. O outro, finalmente, relaxou. O homem voltou para sua cadeira, mas não conseguiu dormir novamente. Ficou observando os animais repousarem, refletindo sobre como aquela situação absurda havia se tornado realidade. Em sua mente, ecoava apenas uma pergunta: por que aqueles lobos o escolheram? À medida que a madrugada se arrastava, Warren percebeu algo ainda mais intrigante. Os lobos não estavam apenas aceitando sua ajuda, pareciam confiar nele. Olhavam em sua direção não com medo, mas com expectativa, como se acreditassem que ele fosse a chave para sua sobrevivência. No amanhecer seguinte, a tempestade havia cessado. O sol pálido surgia por entre as nuvens cinzentas, iluminando a neve acumulada. Warren abriu a porta para verificar o exterior e respirou fundo o ar cortante. Mas algo chamou sua atenção. Pegadas recentes, grandes, circulavam sua cabana. Não eram dos dois lobos que estavam com ele, mas de outros, provavelmente membros da alcateia. Seu coração disparou. Se a alcateia inteira estivesse por perto, poderia ser o fim. Mas ao olhar para os dois lobos dentro de casa, percebeu algo diferente. Eles não pareciam assustados, mas atentos. O maior ergueu as orelhas e soltou um som baixo, quase como se estivesse se comunicando com os que estavam lá fora. Warren fechou a porta com rapidez, encostando-se nela. Sentiu o peso da escolha que havia feito. Ao abrir sua casa para aqueles lobos, talvez tivesse atraído para si a atenção de toda a alcateia. O que ele não sabia é que esse era apenas o começo de uma ligação extraordinária, que colocaria em jogo não apenas sua sobrevivência, mas também sua visão sobre a vida, a natureza e a própria essência da confiança. O sol mal havia se levantado no horizonte, mas a tensão dentro da cabana de Warren já era quase insuportável. A noite anterior ainda ecoava em sua mente. Os gemidos do lobo ferido, a confiança frágil que havia se estabelecido entre eles e, acima de tudo, as pegadas que rodeavam sua casa. Era um lembrete claro de que aqueles dois visitantes improváveis não estavam sozinhos. Do lado de fora, o mundo permanecia silencioso, exceto pelo ranger da neve ao ser arrastada pelo vento. A paisagem parecia calma, mas Warren sabia que naquela floresta a calma sempre escondia perigos. Sentado perto da lareira, ele observava os lobos dormirem. O maior mantinha-se em posição protetora, sempre ao lado do companheiro ferido, como se fosse impossível se desligar da missão de guardião. Aquela devoção mexia profundamente com Warren. Enquanto os observava, sua mente viajava. Ele se lembrava de histórias que ouvira ainda jovem, contadas por caçadores locais e até por alguns antigos moradores. Lendas de lobos que, em situações extremas, haviam se aproximado de humanos. Nunca havia acreditado totalmente, mas ali estava ele, vivendo exatamente uma dessas histórias. Por volta do meio da manhã, o lobo ferido tentou se levantar. Cambaleou, mas conseguiu dar alguns passos. Warren, instintivamente, foi até ele para verificar a bandagem. A ferida ainda doía, mas já não sangrava. O animal o olhou nos olhos por alguns segundos e, naquele breve momento, Warren sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Uma conexão silenciosa, como se aquele lobo soubesse exatamente o que ele estava fazendo por ele. O lobo maior se aproximou, posicionando-se entre Warren e o ferido como sempre fazia, mas desta vez não havia hostilidade em sua postura. Era apenas um aviso silencioso. Eu confio em você, mas continuo de olho. Warren deu um passo para trás e suspirou. Vocês dois são teimosos, não é? Murmurou quase rindo. Decidiu sair um pouco para recolher mais lenha. A tempestade da noite anterior havia consumido quase todo o estoque que tinha junto à lareira. Vestiu o pesado casaco de pele, botas grossas e luvas reforçadas. Antes de abrir a porta, lançou um último olhar aos lobos. Ambos o seguiam com os olhos atentos, como se compreendessem que ele estava prestes a sair. Assim que colocou os pés para fora, a sensação de vulnerabilidade voltou.
O frio cortante atravessava até suas roupas mais grossas, e o silêncio da floresta parecia mais pesado do que o habitual. Caminhou até o pequeno depósito de lenha e começou a empilhar alguns troncos. Foi então que percebeu algo ao longe, marcas recentes na neve, mais profundas e espalhadas. O coração disparou. Eram rastros de mais lobos, e não de apenas 1 ou 2. Pelo menos 4 ou 5 tinham circulado sua cabana durante a madrugada. O pensamento o atingiu como um soco. Será que a alcateia inteira estava atrás dos 2 lobos que ele abrigava? Apressou-se a voltar com a lenha, mas antes de entrar, olhou para o horizonte uma última vez. A floresta permanecia quieta, porém aquela quietude parecia observá-lo, como se dezenas de olhos estivessem escondidos entre as árvores. De volta ao interior da cabana, largou os troncos ao lado da lareira e fechou a porta com força. O barulho fez os lobos se erguerem de imediato, atentos. O maior soltou um rosnado baixo, olhando para a porta, como se confirmasse que também sentia a presença lá fora. Warren respirou fundo. Então não estou imaginando coisas. Vocês sabem que eles estão perto, não é? O lobo não respondeu, mas sua postura dizia tudo. Ao longo do dia, Warren ficou dividido. Por um lado, sabia que manter 2 lobos em sua cabana era um risco imenso, que poderia atrair o restante da alcateia e colocá-lo em perigo. Por outro, algo dentro dele não permitia simplesmente expulsá-los para enfrentar sozinhos o inverno implacável. Mais tarde, enquanto alimentava os animais com um pouco mais de carne, parte preciosa de suas reservas, ouviu um som que fez seu sangue gelar. Passos na neve, mas pesados, diferentes dos de um animal. Correu até a janela e afastou a cortina. Do lado de fora, entre as árvores, uma figura humana se movia. Era difícil distinguir detalhes sob o capuz e o casaco volumoso, mas não havia dúvida. Alguém estava ali, observando sua cabana. Warren se afastou da janela de imediato. Um turbilhão de perguntas invadiu sua mente. Quem estaria vagando por aquelas terras no auge do inverno? Um caçador? Um viajante perdido? Ou alguém atrás dos lobos? Os animais também perceberam. O maior se posicionou diante da porta. O corpo rígido, orelhas atentas. O ferido, mesmo debilitado, tentou se erguer, soltando um uivo baixo. A tensão aumentava a cada segundo. O barulho dos passos se aproximava, mas então, de repente, cessou. O silêncio voltou ainda mais opressor. Warren pegou seu rifle que mantinha encostado atrás da cadeira e ficou imóvel, atento a qualquer movimento. Depois de alguns minutos, finalmente arriscou abrir a porta. A ventania trouxe neve para dentro, mas o que chamou sua atenção foram as marcas recentes de botas humanas cravadas no gelo. Elas se dirigiam para o lado da cabana e desapareciam em direção à floresta. Warren fechou a porta novamente, trancando-a com firmeza. O coração batia acelerado. Não apenas os lobos estavam em perigo, mas agora ele também. Alguém, em algum lugar, sabia da presença daqueles animais ali. A noite caiu, e com ela o peso do medo. A tempestade havia diminuído, mas a escuridão parecia mais densa do que nunca. Warren não conseguiu relaxar. Caminhava de um lado para o outro, verificando janelas, portas, alimentando o fogo para que não se apagasse. Os lobos, mesmo exaustos, mantinham-se atentos, como se também aguardassem o próximo acontecimento. Em determinado momento, ouviu um leve estalo do lado de fora, próximo à parede da cabana. Virou-se imediatamente, o rifle nas mãos, mas não viu nada pela janela. A respiração curta denunciava seu nervosismo. Os lobos rosnaram baixo, confirmando que algo realmente estava por perto. Então, um som que jamais esperava ouvir quebrou o silêncio. Uma voz feminina, abafada pelo vento, mas clara o suficiente. Eles estão aí dentro. Warren sentiu o corpo inteiro gelar. Uma mulher, oculta sob roupas pesadas de inverno, surgiu lentamente da escuridão da floresta. Aproximava-se da varanda com passos cautelosos, as mãos erguidas em sinal de paz. Seus olhos visíveis sob o capuz carregavam um brilho intenso. "Não tenha medo", disse ela. "Eu não vim machucá-los." Warren, desconfiado, manteve o rifle erguido, mas não atirou. Sua mente girava em desespero. Como aquela mulher sabia dos lobos? Por que estava ali sozinha no meio de um ambiente tão hostil? Do lado de dentro, os animais reagiam. O maior lobo postou-se entre Warren e a porta.
protegendo o companheiro ferido. Os rosnados eram baixos, mas firmes. A tensão era quase palpável. A mulher deu mais um passo à frente e então, em tom sério, disse: "Estou procurando esses dois. Eles não são apenas lobos. Fazem parte de uma alcateia que estamos monitorando há meses. Eles desapareceram durante a última tempestade e eu os segui até aqui." Warren piscou surpreso. A revelação era inesperada. Se fosse verdade, aquilo mudava completamente o rumo da situação. Ele respirou fundo, ainda sem abaixar a arma. "E se eu disser que eles estão aqui dentro? O que pretende fazer?" A mulher manteve os olhos fixos nele e respondeu: "Ajudá-los. Mas primeiro preciso que você confie em mim." Warren manteve o rifle firme em mãos, o coração acelerado, enquanto observava a mulher parada do lado de fora da cabana. O vento cortava o ar, carregando flocos de neve que se acumulavam rapidamente sobre seu capuz. A cena era surreal. Um homem solitário, dois lobos exaustos dentro de uma cabana e agora uma estranha que surgia da escuridão afirmando conhecer aqueles animais. O maior dos lobos, fiel guardião do companheiro ferido, permanecia diante da porta, rosnando baixo, atento a cada movimento. A mulher não demonstrava medo. Pelo contrário, sua postura era calma, quase serena, como alguém acostumado a lidar com criaturas selvagens. "Eles não confiam em estranhos facilmente", disse ela com a voz firme, "mas já sabem que não vim para feri-los." Warren hesitou. Um impulso dizia para mantê-la longe. Outro insistia que talvez aquela fosse a única chance real de salvar os lobos. Depois de alguns segundos de silêncio, respirou fundo e abriu a porta o suficiente para permitir sua entrada. A mulher entrou devagar, retirou o capuz e revelou um rosto jovem marcado pela fadiga do frio, mas com olhos cheios de determinação. Ela se ajoelhou lentamente, mantendo as mãos abertas, sem gestos bruscos. "Meu nome é Clara", disse, olhando para os lobos. "Sou pesquisadora de vida selvagem. Esses dois fazem parte de uma alcateia que estudamos há meses. O menor sofreu uma lesão séria e o outro não o abandonou. Quando desapareceram na última nevasca, temi o pior." As palavras dela ressoaram no ambiente aquecido pela lareira. Warren, ainda desconfiado, perguntou: "E o que pretende fazer agora que os encontrou?" Clara ergueu os olhos para ele, sem titubear. "Pretendo ajudá-los a se recuperar e, quando estiverem prontos, devolvê-los à natureza. É lá que pertencem." Por um momento, o silêncio tomou conta. O lobo maior aproximou-se lentamente dela, farejando o ar. A tensão era palpável. Warren prendeu a respiração, preparado para intervir se fosse necessário. Mas, para sua surpresa, o animal apenas encarou Clara por alguns segundos antes de recuar e se deitar novamente ao lado do companheiro. Era como se, de algum modo, reconhecesse nela uma presença familiar. Clara sorriu levemente. "Eles lembram de mim. Eu já os acompanhei de longe muitas vezes." Depois, voltando-se para Warren: "Mas vejo que também lembram de você. Confiam em você de uma forma rara, e isso é algo que não se deve ignorar." Warren não sabia como reagir. Ele, um homem simples, acostumado à solidão, agora se via no centro de algo maior. A chance de devolver a vida a dois lobos que haviam escolhido sua porta como último recurso. Durante os dias seguintes, a convivência entre os três, homem, mulher e lobos, tornou-se uma rotina inesperada. Clara ajudava a trocar as bandagens da pata ferida, administrava pequenas doses de medicamento que trazia em sua mochila e observava atentamente os sinais de recuperação. Warren, por sua vez, continuava fornecendo alimento e mantendo o fogo aceso, mas, acima de tudo, se descobria cada vez mais ligado emocionalmente aos animais. Era impossível não se apegar. O lobo ferido, embora frágil, mostrava um olhar de confiança cada vez maior sempre que Warren se aproximava. O maior, protetor incansável, já não rosnava com tanta frequência. Agora apenas observava em silêncio, como se tivesse aceitado que aquele humano era, de fato, parte de sua luta pela sobrevivência. Mas a paz era frágil. Do lado de fora, a floresta ainda guardava ameaças. Em uma manhã gelada, enquanto Warren recolhia lenha, ouviu ao longe um uivo distinto, profundo, respondido por outros. Clara confirmou. Era a alcateia. Eles estavam por perto, provavelmente à procura dos dois lobos desaparecidos. "Isso pode ser bom sinal", disse ela. "Se conseguirmos estabilizar o ferido, talvez possamos devolvê-los à família." A ideia confortava Warren.
mas também lhe trazia um aperto no peito. Nos últimos dias, criara um vínculo inesperado com aqueles animais. Imaginava como seria vê-los partir. Seria o certo, claro, mas significava abrir mão de algo que já fazia parte dele. Naquela noite, o inesperado aconteceu. Enquanto o vento soprava forte, os lobos dentro da cabana começaram a ficar agitados. O maior levantou-se e caminhou até a porta, uivando em resposta ao chamado distante. O ferido também tentou se erguer, mesmo mancando. Era evidente. Reconheciam o chamado de seus iguais. Clara se levantou rapidamente. Eles querem voltar. A alcateia está perto. Warren sentiu o coração pesar. Ficou parado, observando os dois lobos como se uma decisão estivesse sendo tomada dentro dele. Por fim, respirou fundo e disse: "Então, vamos deixá-los ir." Ele abriu a porta. O vento frio invadiu a cabana e a neve entrou em redemoinhos pelo chão de madeira. Os lobos hesitaram por um instante olhando para trás. Seus olhos encontraram os de Warren e, naquele instante, uma mensagem silenciosa foi trocada. Gratidão. O maior deu o primeiro passo, firme, determinado. O ferido seguiu mancando, mas com dignidade, apoiado na presença protetora do irmão. Ambos desapareceram lentamente na escuridão da floresta, guiados pelo som distante da alcateia que os chamava. Clara fechou a porta, o rosto iluminado pelo fogo da lareira. "Você salvou a vida deles, Warren. Sem você, jamais teriam resistido." Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, absorvendo o vazio que agora preenchia a cabana. Onde antes havia respirações pesadas e olhares atentos, agora restava apenas o som do vento lá fora. Dias se passaram. Clara voltou ao centro de pesquisa e prometeu manter contato. Warren retornou à sua rotina solitária, mas nada mais parecia igual. Ao cortar lenha, sentia a ausência dos lobos. Ao sentar-se diante da lareira, lembrava dos olhos brilhando à luz do fogo. Até que, numa manhã silenciosa, algo inesperado aconteceu. Enquanto caminhava pelo quintal coberto de neve, ouviu um som familiar ao longe. Um uivo forte e prolongado ecoava entre as árvores. Logo, outros responderam, formando uma sinfonia selvagem. Warren sorriu. Sabia que, em algum lugar daquelas florestas infinitas, seus antigos visitantes estavam vivos, fortes, correndo ao lado da família. Um sentimento de paz tomou conta dele. A vida selvagem seguia seu curso e ele havia sido parte essencial dessa história. Por um breve momento, os caminhos de um homem e de dois lobos haviam se cruzado, e desse encontro nasceu uma lembrança eterna, a prova de que até nos lugares mais hostis e improváveis, a compaixão pode florescer. E assim, diante da imensidão branca do Alasca, Warren entendeu. Às vezes, abrir uma porta não significa apenas permitir a entrada de estranhos. Significa abrir espaço para que milagres aconteçam.